dia a todos. Esse ano a gente tem tido o desafio de, como igreja, estudar um pouco sobre o livro de Efésios. Com certeza não é das cartas mais fáceis, mais intuitivas e demanda um bom tempo de estudo para todo mundo que venha ensinar sobre esse texto. Mas sem dúvida é algo especial toda vez que a gente abre. A gente percebe claramente o amor de Paulo pelos Efésios e o quanto tem tantas coisas práticas para a nossa vida que a gente está estudando através dessa carta. Hoje a gente está chegando no capítulo 5, ou seja, estamos quase terminando a carta. Minha intenção não é da gente ver todos os últimos textos, esses 2 últimos capítulos, todos os detalhes e versículos, mas pelo menos a gente ter uma ideia bem clara do que essa carta está falando. Por isso, eu queria te convidar desde já a abrir junto comigo em Efésios capítulo 5. Dando um resumo do que acontece até aqui, brevemente, é que dos capítulos 1 até o 3, Paulo está explicando um pouquinho sobre quem nós somos através de Jesus. O que aconteceu através do plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Ou seja, ele fala da relação da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para com a nossa vida e o que eles fizeram por nós, da graça que nos alcançou e o quanto mesmo nós não sendo judeus, ou a maioria pelo menos, a predominante não sendo de uma ascendência judaica, nós temos a possibilidade da salvação em Cristo, mesmo não sendo judeus, mesmo sendo gentios. Então a partir do capítulo 4, Paulo começa a falar sobre como nós vivemos, ou como nós devemos viver. O Roger, no último culto que pregou sobre Efésios, ele falou muito sobre a questão de unidade, no capítulo 4. E o quanto parece que Deus busca substituir coisas que estão estranhas, estão erradas no nosso coração, pelas coisas certas. Aquele que roubava, não roube mais, antes procure um trabalho. E essas substituições vão acontecendo então nesse texto. Então, nós chegamos no capítulo 5. E ele fala de uma coisa muito simples e muito fácil. O padrão que a gente precisa imitar. O padrão que a gente precisa imitar é do próprio Deus. Coisa simples, muito fácil para a gente poder viver no dia a dia. E é sobre esse padrão, sobre essa ideia que a gente vai conversar um pouquinho no dia de hoje. Pensando nisso, o que para mim é engraçado é o quanto, contando uma história para vocês, é o quanto quando eu cheguei no apartamento onde eu e a Sofia moramos agora, e a gente começou a pintar as paredes e começou a deixar tudo direitinho, e aí um pouco antes da gente casar, eu morei lá por uns 3, 4 meses. Eu nunca fui a pessoa mais limpa do mundo, assim, de limpar a casa, deixar tudo organizado, mas pelo menos as coisas estavam no lugar, esse era o meu padrão de limpeza. Eu sempre tentava dar uma varridinha no chão, deixar as coisas no lugar, tentar deixar a louça lavada, todas essas coisas, pelo menos o básico. Toda vez que a Sofia chegava em casa para visitar, ou a gente tinha alguma coisa antes da gente casar, alguma coisa com os amigos em casa, ela chegava e falava, o chão está sujo, a parede aqui também não está muito boa não, aquela pia está meio estranha também. Eu falei, eu não vi nada disso, mas deve ser verdade, realmente deve estar acontecendo tudo isso. Foi muito engraçado que quando a gente casou, o padrão de limpeza que existia naquela casa, que era o meu, que era ok, não estava ruim, minha mãe pode provar, tá? É aceitável, mas o padrão elevou muitíssimo, porque o padrão de limpeza da Sofia, graças a Deus, é muito melhor que o meu. Então quando a gente chega em casa hoje, o chão está brilhando, e passa cera e tudo mais, tem um cheirinho bom em casa. Eu nunca soube que dava para deixar um cheirinho bom em casa, essas coisas são incríveis. Tudo foi mudando, porque o padrão, alguém mudou o padrão daquela casa. Parece que a gente tem um padrão na nossa vida também. E o padrão da nossa vida, a gente se acostuma com o que a gente vive. E a gente diz, até isso não é tão ruim, ou essa aqui até não é tão complicado o que eu faço, não tem tanto problema. E o que a Bíblia faz, e o que Paulo está falando em Efésios 5 é, ok, então deixa eu colocar o padrão para a gente seguir. O padrão é o próprio Deus, e a partir dele, a gente vai procurar se parecer mais com isso. Toda vez que um padrão acima do nosso nos aparece, a gente é desafiado a amadurecer em alguma área, a crescer.
Posso dizer para vocês que hoje eu sou uma pessoa bem mais limpa, muito mais arrumada, arrumo a casa e tudo mais, estou tentando. Tá? Aos poucos a gente está melhorando, certo? Por isso, eu queria convidar você a ler junto comigo Efésios capítulo 5, dos versículos 1 até o 21, e a gente vai lendo um pouquinho depois aos poucos e vai conversando um pouco sobre cada um desses textos, tudo bem? O versículo 1 diz assim então: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Muito bem, demorou bastante tempo só para a gente ler o texto. A gente vai tentar entender um pouquinho de tudo que está falando. Ainda bem que hoje nós temos praticamente 1 hora a mais, né? A gente adiantou 1 hora, então dá para ir bem tranquilo, com muita calma para a gente estudar. A verdade é que quando a gente olha para o capítulo 4 de Efésios, Paulo vai falando sobre algumas coisas práticas que precisam acontecer, coisas que precisam ser substituídas na nossa vida. No capítulo 5, como a gente falou já, Paulo então fala do modelo, do padrão que Deus nos dá para uma vida cristã. E aí a gente começa, a partir do versículo 1 e versículo 2, lendo assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. O primeiro desafio que Paulo propõe é imitar a Deus. Eu vou classificar, para tentar facilitar no texto, 4 ou 5 frases, ou 4 ou 5 palavras, que são o título dos padrões que Deus dá. O primeiro padrão que Deus dá é unidade. O padrão de unidade é representado nesses 2 primeiros versículos. E o que Paulo está falando sobre imitar a Deus, não está falando de nós sermos o nosso próprio Deus, ou de nós sermos deuses a outros, nada disso. Mas de imitar as características que Deus tem para com as pessoas. É engraçado como a gente vê em vários textos bíblicos, como 1 João 4,19, dizendo, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, é uma característica que é comum para o ser humano, o amor, é o que a gente vive, mas o padrão é o amor de Deus. Através desse amor, a gente sabe o que fazer. É esse amor que a gente precisa imitar. Características relacionais, ou seja, o amor, o perdão,
o serviço pelos outros, todas essas características, nós precisamos imitar a Deus. E que desafio! Porque durante a semana é diferente do que aqui no culto. No culto a gente está, pelo menos para mim sempre é isso, eu estou lendo o texto bíblico, estou sendo desafiado na palavra, pensando, puxa, que coisa boa, coisa incrível. E chega durante a semana e quando essas coisas precisam ser na prática, preciso colocar na prática tudo isso, e é diferente. Porque as pessoas não são tão amorosas quanto a gente gostaria que fosse, nem a gente é. Porque as pessoas não estão sempre dispostas a gente servir. E na primeira oportunidade que a gente tem para servir, então, a gente fala, eu vou servir em casa. Vou servir a minha esposa, vou lavar a louça para ela. E o que ela diz? Nada mais que obrigação, que bom que pelo menos fez isso hoje. Aquele momento de gratidão no coração já sobe, com certeza. Mas o quanto a gente precisa crescer nisso. Imitar as características que Deus tem de relacionamento. A origem dessa palavra imitar é a mesma origem da palavra mímica. É aquela ideia de representar algo que já existe. Para aquele pessoal de Éfeso, era muito clara essa ideia de mímica, de imitar, porque eles tinham os grandes oradores, ou seja, pessoas que falavam muito bem. E quando essas pessoas falavam muito bem, outras pessoas iam imitando e se tornavam bons oradores. Ou seja, para você ser um bom orador, caminhe perto de bons oradores, ou imite um bom orador. Toda pessoa pregando, você vai ver alguma referência de outra pessoa que já pregou próximo dela ou alguma coisa assim. É engraçado que a gente vai pegando as características das pessoas que a gente vem ensinar e a gente vai se parecendo com elas, e é natural, referências são naturais. Se para você se parecer, ou para você melhorar na sua palavra, para você se tornar um melhor orador, você precisa caminhar perto de um mestre, de uma pessoa que ensina muito bem. Para você melhorar espiritualmente, você precisa caminhar perto de Deus. E essa é a ideia de imitar. Caminhar tão perto que você vai começando a parecer com os atributos, se parecer com os atributos relacionais de Deus. E o desafio disso é que o texto fala sobre viver em amor, e outras versões falam sobre andar em amor. E esse é um desafio gigante, porque amar em algum momento, amar no aniversário, dar aquele abraço e dizer, como eu te amo, que especial esse dia, é fácil. Andar em amor, dia a dia, nos momentos difíceis, nos momentos onde as pessoas cansam a gente cansa as pessoas, é onde tem atritos, esse é o real desafio. Mas é como um progresso diário, uma estrada. E essa estrada, ela é progressiva, cada dia vai caminhando um pouco. E tal estrada, ela envolve sacrifício. Afinal, quem ama, se doa. Como Cristo nos amou, o sacrifício de Cristo agradou a Deus. Da mesma maneira, os nossos sacrifícios agradam a Deus. O sacrifício está implícito na demonstração verdadeira de amor. O sacrifício de eu demandar tempo para com as pessoas, de eu me esforçar de conhecer o que as pessoas gostam e me parecer amoroso com elas. Tudo isso é um crescimento, e Deus faz com perfeição, e a gente precisa crescer nisso. Minha primeira pergunta é: quem nós temos imitado? As referências nos constroem. Você pode perceber na sua vida que gradativamente você vai parecendo mais com pessoas que você caminha muito próximo. Você vai se parecendo mais com as suas referências políticas, suas referências cristãs, suas referências familiares, suas referências o que forem. Quanto mais você se alimenta dessas coisas, mais você vai se parecendo com isso também. Por isso, cuidado com quem você imita. E é por isso que Paulo coloca o padrão perfeito e diz: esse aqui dá para imitar tranquilo, imita à vontade. Esse é o padrão de relacionamentos que a gente precisa ter. De forma prática, como nós temos vivido em amor? Se você tem Facebook e não deletou ele ainda, ou Instagram, ou qualquer rede social, você percebe o quanto todo dia pessoas usam versículos bíblicos para defender uma causa ou a outra, para xingar uma pessoa ou para defender a outra, e é o tempo inteiro. E eu entendo o coração de querer promover justiça,
Mas como é que a gente coloca esse texto bíblico de viver em amor no meio de tudo isso? O quanto pelas redes sociais eu discuto com pessoas, mas na frente eu dou grandes abraços e está tudo bem. Viver em amor é algo mais profundo e é um desafio muito maior. E a gente percebe isso. Há pouco tempo atrás nós oramos pela decisão de Deus para o nosso Brasil, nós fizemos vigílias de oração. E agora a gente tem conflitos no meio disso. Que a gente possa continuar entregando o que a gente já entregou para Deus. E procurar ser cidadãos de bem. Vivendo em harmonia uns com os outros. Demonstrando amor. Como é difícil unidade na prática. Como a gente tem tanto a aprender sobre estar juntos. Porque não envolve só estar fisicamente juntos, mas demonstrar amor, viver em amor. Esse é o real desafio. E à medida que a gente cresce nisso, a gente se parece um pouco mais com os atributos de Deus. E esse é o primeiro desafio. Continuando o texto, então, a partir do versículo 3 até o versículo 7. Diz assim: Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nem o imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Se o primeiro padrão de Deus é unidade, o segundo é santidade. E é isso que nesses próximos versículos a gente consegue perceber. A primeira verdade é que o contexto que Paulo vivia, ele era profundamente moral. A história nos diz que vários e vários imperadores romanos, eles eram homossexuais. Então muitas coisas, muitas perversões aconteciam naquele tempo. E muitas depravações aconteciam. E como a gente falou de referências, se a própria referência do imperador vivia dessa forma, todos os cidadãos e tudo mais se viam no direito de viver da mesma forma. E o que Paulo está falando é: vivamos o padrão de Deus. Esse é o que a gente precisa se parecer. Da mesma forma, na cidade de Corinto, existia um templo também, para Afrodite. E ali existiam prostitutas cultuais, ou seja, a forma do pessoal adorar aquela deusa Afrodite era transando com as prostitutas cultuais. Era uma depravação completa, muito maior do que a gente vê hoje em dia no nossa comunidade e tudo mais. E é por isso que Paulo é tão taxativo e é tão claro nesse texto. Fujam disso, se afastem disso. E quando ele coloca o padrão de Deus, ele diz como? Nenhuma menção sobre o assunto. Deixa eu confessar as minhas lutas para vocês, imagino que as suas talvez passem assim às vezes. Muitas vezes o meu padrão de vida cristão, ele é aceitável, ou seja, eu digo, se impureza sexual não pode nem ser, não deve ser uma coisa na minha vida, então ok, então eu não vou ver pornografia, não vou ver alguma coisa nesse sentido. Mas a verdade é que o que Deus está falando, ou o que Paulo está falando de Deus, é que o padrão que ele coloca é que essas coisas nem se mencionem. Ou seja, a gente coloca um padrão de vida, um padrão de pureza aqui. O padrão de Deus é aqui e a gente deveria se parecer mais com Ele, mas a gente acaba se parecendo mais com as outras pessoas, com as pessoas que nem conhecem a Cristo. E a gente vai tornando esse padrão mais baixo. O padrão de Deus é que nem filmes que tenham menção a qualquer coisa disso eu deveria assistir. Nem conversas que tenham qualquer menção eu deveria estar participando. Nada, zero. O padrão de pureza de Deus é zero. Qualquer brecha já está excedendo esse padrão. E como é um desafio para a gente, porque a gente está cercado dessas coisas, e como a gente vai permitindo, e tal qual um barril com o buraco embaixo, a água vai saindo e o buraco vai aumentando, cada vez mais. Enquanto a gente permite certas coisas,
a promiscuidade, essas coisas vão entrar no nosso coração. Como é uma luta para homens, para nós, cuidar de pureza. E eu não tenho dúvida que para muitas mulheres também é. Porque o nosso padrão muitas vezes está abaixo do que o padrão de Deus é. Que a gente possa ter isso em mente, ter o padrão de Deus em mente. Da mesma forma, a boca fala do que está cheio o coração. E é por isso que até o nosso vocabulário precisa mudar. A resposta que Paulo usa ali é ações de graças. Versículo 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Ou seja, a gratidão. A gratidão resolve os problemas do meu coração, porque ela está feliz com o que possui. É quando eu percebo com gratidão tudo o que eu recebi de Deus. Se existe alguém dessa forma, que se diz cristão e vive cativo de coisas como ditas no versículo 6 e 7, aliás, no versículo 5 e 6, certamente essa pessoa está se enganando. Paulo diz ali sobre todas essas pessoas que cometem tais erros, não têm herança no reino dos céus. Porque a verdade é que muitos gnósticos haviam na época, ou seja, pessoas que consideravam que o saber era mais importante do que o viver ou qualquer outra coisa. Se eu sei e conheço o Deus que eu sigo, eu não preciso mudar a minha vida. E eles viviam o jeito que queriam. E o que Paulo estava falando para esses homens é, cuidado, vocês não conhecem Cristo de verdade, porque quando Cristo entra na nossa vida, Ele vai transformando as áreas da nossa vida e vai nos santificando, nos tornando mais parecidos com Ele. Sempre existem pessoas que vão ensinar coisas erradas. Saiba onde aprender as certas, as coisas verdadeiras, para que nós não sejamos coparticipantes dessas coisas, parceiros. As trevas não têm companhia ou não têm parceria com a luz. Qual tem sido o nosso padrão e a nossa régua de medida para a santidade? Com tristeza eu posso dizer para vocês que o meu padrão é muito baixo. O meu padrão de coisas que eu sei que são boas para me alimentar diariamente é muito baixo. Como eu preciso me parecer mais com Jesus nisso. Como eu preciso crescer e elevar essa barra e não permitir mais as mesmas coisas na minha vida. Porque isso vai travar o nosso crescimento com Deus certamente. Unidade e santidade. Continuando então no texto, a partir do versículo 8 até o 14, diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Como filhos da luz, nós não andamos mais da mesma forma que nós andávamos. Agora nós somos herdeiros do reino de Deus, e por isso nós precisamos viver dessa forma. Como é especial quando a gente vê uma pessoa que conhece a Cristo e a vida dela começa a ser transformada. E se você tem uma pessoa que recém conheceu a Cristo, você percebe o quanto é incrível. Ela começa a perceber várias coisas que ela precisa mudar em sua vida, ela vai topando todos os desafios. E ela vai percebendo as coisas que precisam ser transformadas, e ela vai procurando transformar. E é engraçado que, geralmente nesses momentos, a pessoa passa a ser até extremista em algumas coisas. Ela diz: puxa, antes nas minhas redes sociais eu usava para as coisas erradas, agora eu deletei tudo, eu não tenho mais nada, eu nem converso com as pessoas mais. Antes eu tinha vários amigos não cristãos, e eu conversava com eles e tal, e me aproximava muito deles, agora eu me afastei completamente. A gente até tem que dar uma calma, cuidado, não se afasta das pessoas. Mas a verdade é que conforme a nossa vida cristã vai passando, aos poucos, a gente vai se afastando
dessa paixão inicial, desse ânimo inicial. E a gente vai deixando coisas entrarem na nossa vida. E o terceiro padrão que Paulo fala é a verdade. Trevas e luz. E ele vai fazendo essa comparação, porque aonde tem luz, mesmo no meio de uma escuridão total, você vai enxergar. E como as trevas nos cegam completamente, e ele usa essa ilustração para mostrar a diferença que deveria acontecer na nossa vida. E o que eu percebo muitas vezes é que é como se sempre a gente conhecesse esse padrão que Deus tem e fosse feita uma linha. E essa linha é feita aqui. E esse é o padrão do que é certo e do que é errado. E em vez da gente caminhar aonde é a justiça de Deus, aonde a gente está em comunhão com Ele, aonde a gente está bem, a gente vai sempre se aproximando da cerca. E vai pensando, até aqui eu posso ir. Até aqui eu posso ir. Pisei fora, pisei dentro. Um pezinho dentro, um pezinho fora. E a gente vai caminhando até ultrapassar. E volta. E o que eu percebo é que a gente muitas vezes fica tão próximo do que é a linha do errado ou a linha do que não deveria ser o nosso padrão de vida, que a gente acaba não mostrando luz nenhuma. Porque a gente já se assemelhou tanto com as trevas, que a gente já faz parte daquilo praticamente. Estar na luz é viver os aspectos da luz. E a luz tem alguns aspectos em específico. A luz ilumina. Numa sala completamente escura, aonde tem luz, você vê de alguma forma uma direção. A luz traz esse conforto. Aonde você não vê nada, pelo menos você vê uma luz. Olha quantas referências de luz nós temos no nosso mundo. O farol, aquela luz que os navegadores enxergam e traz tranquilidade para eles, de saber que eles estão perto de casa. De muitas formas, a luz direciona, a luz tranquiliza, traz paz, a luz ilumina. Essa era a perspectiva que deveria ter a nossa vida. Verdade. E como filhos da luz, é assim que a gente precisaria viver. Assim, viver na luz é viver de uma maneira íntegra. Não aparentando ser quem não somos, mas evidenciando quem somos. Eu acho que esse é o perigo que a gente corre como igreja muitas vezes, eu posso dizer o meu. Eu tenho uma luta muito grande com relação à opinião das pessoas, ou seja, muitas vezes a opinião das pessoas importa mais para o meu coração do que a opinião de Deus, e o quanto eu preciso orar muitas vezes para que isso não aconteça, porque isso me trava em coisas que eu precisava falar, e eu fico em silêncio, e eu deixo de fazer coisas que são importantes muitas vezes. Mas o que eu percebo é que como igreja, muitas vezes a gente tem a tentação de mostrar quem nós não somos, e mostrar uma família perfeita, que não tem erros, que não tem lutas, que não tem problemas, de mostrar filhos perfeitos, ou pais perfeitos, ou histórias lindas e incríveis e perfeitas, mostrar que nós não temos pecado, que nossos casamentos são lindos, e quando a gente entra aqui de mão dada, está tudo bonito, e a gente acaba mostrando esse padrão, às vezes falso, para outras pessoas também. E eu posso dizer pelos jovens, o pessoal fica apavorado em casar, fica pensando, eu não tenho essa tranquilidade aqui, o pessoal parece tudo perfeito, todo casamento parece perfeito, e eu não está tão perfeito o namoro, não é tão bonitinho as coisas. Relaxa, gente. Tem luta, tem dificuldade, vale a pena, mas Deus nos permite passar por tudo isso. A verdade é que exemplos reais são muito mais profundos do que exemplos perfeitos, mas falsos. Nós precisamos mostrar quem nós somos, não evidenciar o nosso pecado, mas evidenciar Cristo na nossa vida, e o quanto nós não somos perfeitos, nós temos lutas, nós temos limitações. Eu me desafio a toda vez que eu pregar a mensagem, a em todos os pontos eu tentar colocar o meu problema, porque eu sei que todas essas áreas Deus me cobra. Em todos esses momentos, Deus tem falado para mim tratar no meu coração, para eu tratar no meu coração antes de falar para qualquer outra pessoa. E eu posso dizer com muita sinceridade que todas essas áreas são lutas grandes para a minha vida. E o quanto eu preciso crescer com Deus em todas essas áreas. Por isso, à medida que a gente se permite mostrar nossas fraquezas e coisas que nós não somos,
a luz, ela brilha de uma forma mais tranquila, mais clara. Exemplos reais, pessoas de verdade, que estão procurando se parecer mais com Jesus. Quando o que é falso é comparado com o verdadeiro, ele é desmascarado. Assim é a forma que a gente descobre, por exemplo, uma nota, se ela é falsa ou é verdadeira. Existem milhões de tipos de falsificações, muitas e muitas notas, e se os estudiosos tivessem que estudar cada uma das notas falsas, eles nunca terminariam. O que eles fazem? Eles estudam muito bem a verdadeira, porque quando conhece bem uma nota, um dinheiro verdadeiro, você consegue identificar qualquer coisa falsa. Assim deve ser o nosso padrão de verdade, identificar tão bem o verdadeiro, ou conhecer tão bem o verdadeiro, que facilmente você identifica o que é falso também, e o que não é de verdade. E cada vez mais a vida cristã nos exige maturidade nisso, para a gente discernir o que é o verdadeiro, o que é o falso, o que é o certo e o que é o errado. A oração da igreja primitiva trazia muito o conceito de uma vida renovada com Cristo. É isso que diz ali no versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Viva Cristo, que essa mudança de vida vai ser evidente para os outros também. Olha comigo o versículo 12 ali, um pouco antes. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. E eu percebo como entre nós, a gente tem aquele estigma de que testemunho bom é testemunho que é horrível, que muitas coisas difíceis aconteceram, muitas lutas, a pessoa fez muitas coisas erradas, e então, depois Jesus mudou a vida. E várias vezes a gente acaba exaltando nos testemunhos mesmo, os pecados e as coisas que aconteceram antes. Eu traí minha esposa, então aconteceu aquilo, e foi aquilo, e foi aquilo, e aí Jesus entrou na minha vida e acabou. O quanto deveria ser o contrário. E não tanto evidenciar o pecado, e parece enaltecer o pecado e as coisas que aconteceram, mas sim o que Cristo fez na vida, e a transformação, e a mudança, porque isso evidencia a luz. Isso mostra a vida que nós temos agora. E quando a gente fala desses padrões, padrão de unidade, um padrão de relacionamento, onde a gente vai viver em amor mesmo com as nossas diferenças, padrão de santidade, aonde o padrão é zero, nada de impuro, nada dessas coisas deve ocupar o meu coração. O padrão de verdade, aonde eu tenho que ser identificado como luz, e preciso viver dessa maneira, e preciso viver dessa forma para os outros. E que desafio gigante. Eu percebo quando na minha vida viver como luz é algo muito mais difícil do que eu pudesse prever. Quando eu comecei a caminhada com Cristo, hoje as minhas oportunidades de relacionamento com não cristãos, a maior parte do tempo são os meus queridos vizinhos. Se você tem vizinhos em apartamento, você sabe o barulho que eles podem fazer e a diferença que cada casa tem. Tem aquela casa que é muito silenciosa, tem aquele que tem festa todo dia, inclusive madrugadas. E para mim é muito claro isso, o quanto Deus tem me chamado e chamado a Sofia, a gente demonstrar amor por esses vizinhos. E muitas vezes não é fácil, muitas vezes não dá vontade. Às vezes o vizinho ocupa a tua vaga da garagem, às vezes ele faz barulho de madrugada e não deixa dormir, às vezes outras coisas acontecem. E como a gente demonstra a luz, como a gente demonstra quem nós somos em Cristo para com essas pessoas. Eu sempre fico pensando, eu já contei esse exemplo, quanto vários domingos de manhã a gente acaba chegando na pressa, aqui tem que chegar às 9 horas, tem que chegar cedo. Eu vou cortando um monte de gente, às vezes no trânsito, e estou meio nervoso. A Sofia vai falar: Samuel, calma, vai tranquilo, vai dar certo, vai chegar no horário. Eu fico pensando, talvez uma dessas pessoas que eu cortei, vai depois chegar, me dar um abraço na igreja e falar: tudo bom, irmão? Como é que você está? E eu percebo isso, o quanto a minha luz não deve ser só aqui dentro, ou só quando eu estou pregando, mas na minha vida. E como é um desafio gigante isso, para a gente viver luz no dia a dia. Porque no meu dia a dia eu sou uma pessoa irada. No meu dia a dia eu sou uma pessoa que luta com impureza e todas essas coisas. No dia a dia eu sou uma pessoa que é ansiosa. No dia a dia eu sou uma pessoa temerosa, uma pessoa complicada de lidar em tantas áreas.
E Cristo precisa entrar cada vez mais no meu coração, para que a luz dele seja evidente, e não simplesmente as minhas lutas. Você tem identificado a verdade? Você tem promovido ela? Eu posso dizer que, às vezes a gente acaba comprando causas e coisas que elas nem são bíblicas, mas parecem uma boa ideia. Que a gente sempre possa usar a Bíblia como uma ótica para a nossa vida. E não pegar só boas ideias ou só boas sugestões, mas sempre expor elas diante da Bíblia e ver se realmente são luz. E são coisas que a gente deve se aproximar. Continuando o texto então, versículos 15 até o 18 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O tempo é o mesmo para todos. A diferença é que alguns sábios aproveitam o tempo, outros tolos desperdiçam o seu tempo. Existem formas que a gente pode aproveitar o tempo e a gente pode desperdiçar o tempo. Se a gente fosse pensar quanto tempo talvez a gente gasta às vezes em lutas e pecados nossos, seja com impureza, seja com fofoca, seja com brigas, com ira, com tantas coisas, quanto tempo do nosso dia a gente gasta nisso? Esteja atento às oportunidades. Eu fico lembrando da história de Zaqueu. Jesus passando por algum dos povoados, aquele coletor de impostos odiado por todos, sobe em cima de uma árvore. Certamente ele teria coisas para fazer naquele momento, mas ele para tudo, porque ver Jesus não era uma coisa que para ele ia acontecer mais de uma vez. Ele sobe na árvore, Jesus o chama e vai cear na casa dele, jantar na casa dele. E então ali, Zaqueu e sua família têm a vida transformada. Aproveitar oportunidades. Talvez o melhor filtro que a gente pode ter é ter uma perspectiva de coisas que são eternas e coisas que não são eternas. Começa a colocar na tua semana essa perspectiva. Esse é o padrão de qualidade de Deus. O que eu estou investindo no meu tempo, durante tantas horas, tem alguma perspectiva eterna? Talvez você passa 8, 10 horas no trabalho, de alguma forma você tem tido uma perspectiva eterna no seu trabalho, ou seja, se envolvido com as pessoas que estão ali, promovido luz, promovido Cristo no meio. No dia a dia em casa, eu posso gastar tempo vendo filme, fazendo tantas coisas, construindo casas, fazendo várias coisas, mas de alguma forma isso tem uma perspectiva eterna? Se tiver, certamente uma oportunidade. Se não tiver, talvez a gente esteja desperdiçando tempo. Obviamente existem coisas que nós precisamos fazer. E são coisas também que são importantes para o nosso lazer e são tranquilas. Mas quanto tempo a gente gasta com coisas eternas? Ou seja, pessoas, coisas, a nossa espiritualidade com Deus, nosso tempo devocional, a nossa vida com Ele. Coisas que são importantes daqui até a eternidade, para sempre. Aproveite as oportunidades. Paulo então dá um exemplo de desperdício de tempo. E ele fala sobre embriaguez. Embriaguez é citado em alguns momentos bem específicos. E era uma coisa que era muito evidente naquela cultura. Porque muitas vezes nas festas, o que o pessoal fazia para se alegrar? Bebia. Em demasiado, muitas coisas ruins aconteciam depois disso. Por isso o padrão que Paulo coloca é: não se embriaguem com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Encham-se do que é necessário para vocês. A embriaguez, qualquer de drogas, remédios ou coisas assim, desse estilo, tiram a percepção clara da mente da pessoa. Ou seja, a pessoa perde o controle de si mesma. É engraçado quanto um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. É você estar ciente do que está acontecendo, está caminhando com Cristo, está sentindo o Espírito Santo na tua vida e podendo fazer coisas no dia a dia.
encher-se do Espírito Santo. Esse é um desafio gigante, porque muitas vezes a gente quer se encher de outras coisas. A embriaguez traz uma satisfação momentânea e tira o controle. Mas o Espírito permite o domínio próprio, a sensatez e uma alegria plena. Essa é a diferença que Cristo faz. Quanto tempo nós temos desperdiçado? Quantas oportunidades aproveitamos? Talvez hoje você tenha a oportunidade de gastar e de investir o seu tempo de uma maneira sábia. Talvez você tenha um tempo em que você vai estar desperdiçando. Eu percebo quanto muitas vezes eu acabo desperdiçando tempo. Desperdiçando em coisas minhas, egoístas, coisas que não vão ajudar outras pessoas, coisas que só têm feito bem para mim no momento, mas não tem nenhuma implicação eterna. Avalia isso na tua semana, padrão de qualidade. E por fim, o último padrão, maturidade. Versículos de 19 até o 21 dizem assim: falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O resultado de uma vida cheia do Espírito Santo traz comunhão edificante e um louvor que juntos a gente pode dar a Deus, através da gratidão. Lembrando que tudo vem dele, tudo ele tem nos dado, e abrindo mão dos nossos próprios direitos para poder servir os outros. É engraçado como Paulo termina falando nesse tópico sobre falar entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Eu sempre fiquei pensando que estranho seria as pessoas ficar recitando salmos um para o outro, em vez de dar bom dia e dizer: como é que você está? Tudo bem? Chegou bem? Mas a perspectiva de Paulo é muito mais profunda, porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, a minha linguagem muda, a forma de eu viver muda, é diferente. E talvez o filtro para isso se eu pudesse classificar entre duas coisas, seria: murmuração e reclamação é a linguagem do reino das trevas. Agradecimento e louvor é a linguagem da luz. Se você olhar para a sua semana, é o que eu fiz essa semana. Eu me apavorei. Como eu uso muito mais a linguagem das trevas do que a linguagem da luz. Geralmente a gente não usa esses termos tão pesados, mas é isso que tem acontecido. E como eu percebo que eu reclamo e murmuro muito mais por coisas que têm acontecido hoje mesmo. Quando a gente chega e a porta não está aberta, e eu tenho que destrancar, e eu não consegui fazer isso, fazer aquilo, eu já reclamei. E como pouquíssimas vezes eu paro para agradecer e para louvar a Deus. E é assim que o Filho da Luz é reconhecido. Qual tem sido a nossa linguagem, a nossa forma de se expressar com os outros? A nossa forma de falar com os outros? O fruto de encher-se do Espírito Santo é a adoração genuína, aonde eu posso viver leve com Cristo. Qual tem sido a nossa linguagem? Eu queria terminar propondo um desafio para a gente. E acho que esse desafio já tem sido meu dessas últimas semanas, estudando um pouco mais desse texto. O desafio é que a gente possa ter uma linguagem diferente. Pensando nisso, se murmuração e reclamação é uma linguagem das trevas e agradecimento e louvor é a linguagem da luz, cuidando do que eu estou falando, a minha forma de me expressar, a minha forma de conversar com as pessoas. O meu desafio para vocês é o meu desafio para mim mesmo também, que nós tenhamos uma semana de gratidão a Deus, uma semana de louvor. Quer ver um bom filtro? Nas suas redes sociais, ao invés de entrar em brigas, em discussões, em coisas que talvez não vão levar a nada, coloca um texto bíblico, algo do seu devocional, algo talvez que tenha a ver com isso, mas que você percebe que Deus está te falando, sem reclamar, sem murmurar, mas com gratidão, com amor. No seu dia a dia, com a sua família, onde você sabe que vai chegar o momento onde o filho não fez o dever de casa e vai complicar a situação em casa, procura demonstrar carinho, demonstrar amor, instruir na justiça com certeza, mas mostrar agradecimento e louvor a Deus.
No seu trabalho vão ter momentos estressantes nessa semana. Como é que você vai agradecer e louvar a Deus? Como é que você vai ter uma linguagem da luz? Eu tenho sido reprovado diariamente nessa área. E como eu quero poder crescer com isso? Em maturidade com Cristo. O que Paulo estava mostrando naquele momento é que o padrão de Deus, ele não é alcançável perfeitamente para a gente, mas é o padrão que a gente precisa caminhar na nossa vida. Um dia, diante da eternidade, todas as nossas lutas, nossos pesos, nossas dificuldades, de um passo para frente, para a eternidade, tudo passa. E enfim, a gente vai viver o padrão de Deus por completo. Até lá, é um dia após o outro, com lutas, com dificuldades, mas como vale a pena a gente viver essa forma. É o que faz a nossa vida ter sentido. Baixa a tua cabeça então, para a gente terminar orando. Deus, o meu maior desejo é que esse texto possa servir de prática para o coração de cada um aqui, Deus. Eu tenho a plena convicção de que em mim não tem nenhuma palavra de justiça. Eu me sinto humilhado de ensinar coisas assim que para mim têm sido tão difíceis, que para mim têm sido lutas diárias. E como eu quero crescer contigo, Pai, nos ajuda a se aproximar desse padrão que o Senhor tem a cada dia mais, de procurar colocar o teu padrão na nossa vida e não colocar os nossos próprios padrões. Nos ajuda a ter uma vida transformada por Ti, aonde a luz vai ser evidente, aonde quem nos ouvir falar possa conhecer quem o Senhor é através da nossa vida também. Que desafio é esse, Pai? Como é fácil a gente murmurar e reclamar. Eu posso dizer que isso ocupa muito do meu tempo. Quantas vezes eu gasto tempo com isso? Me ajuda, Deus. Me ajuda a ser transformado desde o meu coração, a minha mente e a minha boca. Me perdoa por cada uma dessas áreas, Pai. Perdoa porque muitas vezes eu percebo que eu te conheci, eu sei quem o Senhor é, eu sei o quanto é plena a vida contigo, eu sei o quanto é tão melhor a vida contigo, mas eu decido viver um padrão medíocre na minha vida, perdendo toda a perspectiva de eternidade. Nos ajuda, Deus, a caminhar contigo de uma forma próxima, a caminhar próximo do teu padrão, se aproximar de Ti. Nos ajuda, Deus, a nessa semana ter uma linguagem de agradecimento, de louvor, uma linguagem da luz, aonde o Senhor nos resgatou, aonde nós pertencemos hoje. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai.